Atribuem-se aos gregos as primeiras tentativas de explicar a constituição da matéria e o seu comportamento. Por volta do ano 450 a.C., Demócrito e Leucipo imaginaram que a matéria seria constituída de pequenas esferas, chamadas átomos. Os gregos, entretanto, não chegaram a propor um modelo atômico. Suas ideias não se baseavam em experimentos, mas em reflexões filosóficas sobre a natureza. Mais de 2000 anos depois, por volta de 1800, aparecem trabalhos consistentes sobre a constituição da matéria, sobretudo os de Dalton, que retoma a ideia de que a matéria é constituída de átomos. Mas um modelo pudim de passas, de Thomson e Bohr, também será comentado nesta aula. O modelo de átomo já tinha sido proposto, embora de uma forma especulativa, uma forma não dentro do método científico tal como nós conhecemos. Mas, enfim, levantaram essa ideia. E essa ideia permaneceu 2000 anos, mais do que isso, simplesmente latente, até que a ciência, já na química, em Dalton, início do século XIX, recuperasse essa ideia e começasse a aplicar essas ideias. Ora, o que o Dalton pensava a respeito de átomo? Bom, o Dalton pensava no átomo como uma coisa maciça, como alguma coisa que não apresentasse partes, que fosse homogênea. Então vamos ver o nosso primeiro esquema a respeito de Dalton. Nesse modelo atômico, que é o chamado modelo atômico de Dalton, nós estamos pensando em alguma coisa ali no início do século XIX, tá vendo? 1803, por aí. E o Dalton pensava no nosso átomo como sendo alguma coisa que tivesse três características bem importantes. O átomo, ele era indivisível, ou seja, ele não apresentava partes. O átomo era indestrutível e o átomo era intransformável. O que significam esses três termos quando você fala em átomo indivisível? O átomo não tem partes. O átomo, portanto, é alguma coisa maciça, que não tem estrutura. Agora, o átomo é indestrutível, no sentido de que ele não pode desaparecer. O átomo não é uma entidade fantasma, segundo Dalton, alguma coisa que de repente desapareça por aí. E o átomo é intransformável, o que é um negócio muito importante. Significa que os átomos participam dos processos químicos, mas eles saem do mesmo jeito que eles entraram. Isso é importante. Isso contradiz aquela ideia da alquimia, de que podendo trabalhar adequadamente os materiais, você transformaria metais comuns em ouro, etc. Não. Para Dalton, o átomo que é de um determinado elemento é sempre átomo daquele elemento. Jamais ele pode mudar. Ele é um átomo, portanto, intransformável. Trabalhando agora com um outro esquema. No finalzinho do século XIX, nos últimos 10 anos do século XIX, dois acontecimentos mudaram bastante a química. Em primeiro lugar, a descoberta da radioatividade, que mostrava que os átomos, alguns tipos de átomos pelo menos, podiam se desintegrar. E se eles se desintegravam, eles já não eram indivisíveis, eles já não eram indestrutíveis. E também, mais ou menos nessa época, esse finalzinho do século XIX, houve a descoberta do elétron. E o elétron foi a primeira partícula subatômica identificada. E era preciso, então, criar um modelo capaz de explicar essa nova entidade do átomo, essa nova maneira que o átomo se estruturava. Como abrir espaço, como dar lugar ao aparecimento do elétron, como é que ele ficava. Ora, a descoberta do elétron foi feita por um conjunto de pesquisadores, entre eles Thomson. E o Thomson propôs aí, pouquinho antes do final do século XIX, um modelo atômico que nós vamos ver agora. Nesse modelo atômico, o Thomson pensa no seguinte: o átomo é constituído por uma região maciça, digamos assim, de carga elétrica positiva, essa carga é positiva, e enfiados nessa carga positiva, como se fossem passas num pudim, você tem ali o conjunto dos elétrons. Esses elétrons,
Eles, portanto, estão colocados dentro dessa massa de carga positiva e esses elétrons são em número tal que eles simplesmente equilibram eletricamente o átomo. Então veja a ideia do Thomson. Para poder justificar o fato de que, primeiro, os elétrons existem, segundo, os elétrons têm massa muito pequena, porque embora o Thomson não soubesse exatamente a massa dos elétrons, ele, que foi um dos descobridores, já tinha uma ideia de que a massa desses elétrons era muito pequena. Então, para poder juntar isso tudo no modelo, ele pensou assim: ora, o átomo é eletricamente neutro. Se tem elétron de carga negativa, tem alguma coisa positiva lá dentro também. Os elétrons pesam muito pouco, então deve ter alguma coisa pesada lá dentro. Com isso, ele propôs esse modelo de uma massa de carga positiva e elétrons enfiados nessa massa, como passas num pudim, que dá exatamente o nome desse modelo de pudim de passas. E dessa forma, esses elétrons neutralizavam a carga positiva daquela massa. Esse é o modelo de Thomson. E veja bem, há um ponto muito significativo nesse modelo, que é o fato de que ele é capaz de explicar fenômenos elétricos. O modelo de Dalton, apesar de dominar todo o século XIX, ele era incapaz de explicar fenômenos elétricos. O átomo era maciço. Condução de corrente elétrica, a existência dos íons, fenômenos ligados, enfim, à eletricidade, estavam fora do modelo de Dalton. O modelo de Thomson é o primeiro modelo que realmente é capaz de mostrar como é que esses fenômenos elétricos se relacionavam com o átomo. Pessoal, mas a coisa não para por aí. Outras experiências foram feitas, outros modelos foram propostos, e o nosso próximo modelo é um muito importante, proposto por Rutherford, ali por volta de 1910, 1911 mais especificamente. Esse modelo de Rutherford, vamos vê-lo, ele pensa num esquema do seguinte tipo: nós temos um núcleo pequenininho, é claro que o nosso esquema não está nas dimensões nem sequer aproximadas, senão não veríamos esse núcleo. Esse núcleo de carga positiva e depois na eletrosfera os elétrons, já conhecidos desde Thomson. O modelo de Rutherford, feito a partir de um experimento meio complicado, onde o Rutherford jogou partículas alfa contra uma placa muito fina de ouro, e a interpretação do resultado desse experimento é, portanto, um modelo onde existe um núcleo central de carga positiva muito pequeno e uma eletrosfera bastante grande e nela existindo os elétrons. Esse modelo é um modelo tipo sistema solar, onde o núcleo ele faz como que o papel do Sol, enquanto que os elétrons fazem o papel dos planetas à volta do Sol. É claro que este modelo, quando a gente fala que é um modelo tipo sistema solar, guardadas as devidas proporções, as devidas diferenças, não esquecendo, né, que os elétrons têm massa muito pequena, que esses elétrons estão distribuídos em várias regiões, etc. Quer dizer, há um certo paralelo entre os modelos apenas. Mas um outro modelo, logo depois, foi proposto. Esse modelo já é muito conhecido de vocês e é muito importante. Trabalha-se muito em química com esse modelo. Ele foi proposto por Bohr. Vamos ver como é que ele funciona. Esse modelo de Bohr é um modelo proposto em 1913 pelo Niels Bohr. E ele consiste no seguinte: nesse modelo de Bohr, existe um núcleo de carga positiva, tal como pensava Rutherford, e à volta dele, os elétrons distribuídos numa série de regiões que são as camadas ou níveis de energia. Camadas ou níveis de energia. Essas camadas, K, L, M, N, O, P e Q, são os 7 níveis de energia ou 7 camadas eletrônicas do modelo de Bohr. É bom lembrar também que cada uma dessas camadas, ela apresenta um certo número de elétrons, um certo número máximo de elétrons. Primeira camada 2, segunda camada 8, a terceira camada 18,
e depois 32, 32, 18 e 8. É bem provável que você alguma vez tenha encontrado essas camadas eletrônicas, especialmente as duas últimas, com números diferentes. Na verdade, pessoal, se a gente somar todos esses elétrons, teremos mais elétrons do que o último elemento químico atualmente contém. Trata-se aí de uma questão de puxar até o próximo gás nobre na tabela periódica. Isso não é tão importante assim. E agora, já que a gente conhece os números de elétrons em cada camada eletrônica, podemos até propor um pequeno exercício de estrutura eletrônica. Pelo seguinte motivo: se cada camada eletrônica tem um certo número máximo de elétrons, essas camadas eletrônicas, elas podem ser conhecidas imediatamente, desde que você tenha o número atômico do átomo. A estrutura eletrônica sai em seguida. Na verdade, para átomos mais complicados, a coisa não é bem assim. Mas vamos ao nosso exemplo. Aí, nesses modelos atômicos, nesse exercício, nós queremos trabalhar com o átomo de fósforo. Átomo esse que apresenta um número atômico igual a 15. O que nós fazemos? Sabemos que o átomo de fósforo terá, na primeira camada eletrônica K, um total de 2 elétrons. Isso lota a camada eletrônica. Depois, numa segunda camada eletrônica, nós podemos colocar mais 8 elétrons. É a camada L, aquela camada eletrônica L, 8 elétrons. Isso, por enquanto, está me totalizando 10 elétrons nas duas camadas. Como o átomo de fósforo tem um total de 15 elétrons, eu ainda posso abrir uma terceira camada eletrônica M e colocar nela mais 5 elétrons, camada M com 5 elétrons. A propósito, essa camada última do átomo recebe o nome de camada de valência. Ora, pessoal, você pode falar assim, bom, mas e átomos mais complicados, como é que a coisa funciona? Bom, para átomos mais complicados, entram algumas regras restritivas. Existem algumas regras práticas para se montar a estrutura eletrônica. Eu não estou muito preocupado com elas hoje. Eu quero, em próximas aulas, abrir questões mais complexas com vocês, tipo orbitais, subníveis, etc. E, no final, recuperar, através do diagrama de Pauling, essa estrutura eletrônica num nível muito mais alto. Por hoje, ficamos por aqui.